é mais forte do que eu. Eu tô ali diante daquela comida que eu amo, ou depois de um dia estressante, eu não consigo ter controle sobre aquilo que eu como. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo Íntimo da Clínica MWB, com as maravilhosas médicas e nutris da MWB, hoje para falar de um assunto que é muito comum, que é a compulsão alimentar. E para esse assunto a gente vai conversar com a Carol e com a Marcelinha. E antes de mais nada, Carol, nos classifica o que é compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela é muito, classicamente, ela envolve várias coisas, né? Então, primeiro, a questão emocional. Então, normalmente, uma ansiedade envolvida ali, né? Descontar emoções na comida, né? Então, usar a comida como refúgio, como alívio, né? Além disso, tem um padrão muito clássico na compulsão alimentar, que você desconta, né, o emocional na comida, depois você perde o controle, você não consegue ter controle do quanto você come, e aí os pacientes dizem, é mais forte do que eu, né, depois você se sente muito culpada e envergonhada, e aí por isso normalmente você come até escondido, né, porque você tem vergonha, e aí depois no dia seguinte, ou enfim, imediatamente após, você, por causa dessa culpa, você se pune e você se restringe. Então, ou você para de comer, ou você entra numa dieta muito restritiva, e aí isso vira um ciclo vicioso. E essa compulsão alimentar, ela está relacionada a tipos específicos de comida ou ela é mais uma questão emocional, Marcelinha? A tipos específicos de comida? Depende muito, né? Porque, por exemplo, eu já tive casos de pacientes que não controlavam nem quando não tinham um ambiente, porque uma coisa é você ter um ambiente e você não conseguir se controlar. Outra coisa é você nem ter o gatilho e já exagerar. Então, eu já tive casos de pacientes que, por exemplo, entravam no iFood e enchiam a sacola sem perceber, chegava na casa dela e ela comia. Então, assim, sem pista ambiental nenhuma, ela simplesmente abria o aplicativo, pedia. Às vezes saem de madrugada de casa para comprar comida. Exatamente. Mas assim, mas aí ela tem uma fixação, tipo que nem uma gestante que precisa de tal coisa, ou a compulsão alimentar é comer? Geralmente está associado a doce. Geralmente é doce. Geralmente mas ou fast food. Fast food também tem bastante. Comidas hiperpalatáveis, né? Sim, hiperpalatáveis. Hiperpalatáveis. Mas não é uma regra também, né? Pode ser com qualquer comida. Mas dificilmente alguém vai comer muito morango. Acho que não, porque eu tava falando antes do episódio, né? Eu tenho isso com pipoca. Eu comecei um saco de pipoca, eu tenho que comer ele inteiro. Isso é compulsão alimentar? Não, se isso não te gera sofrimento real, né? Se você não tem vergonha, não se sente culpada. E se você não tem a sensação clara de que você perde o controle com aquilo, né? Se você, não quero mais comer pipoca, você com o seu corpo obedece ao seu comando, daí não chega a ser uma compulsão. Aí pode ser o quê? Um comer exagerado? Um comer exagerado. Gostar muito de uma coisa? Outra pergunta, a compulsão alimentar, ela tá relacionada ao dismorfismo, às pacientes que têm anorexia, bulimia? Então, a compulsão alimentar, ela dificilmente vem sozinha, né? Então, normalmente ela vem com transtornos ansiosos, talvez um transtorno depressivo, e muito frequentemente vem com questões comparativas, né? Então, ela vê que todo mundo consegue emagrecer menos ela, todo mundo tem um corpo sarado, todo mundo é magra menos ela, então ela começa a se comparar. Muitas vezes se vê de uma maneira que ela não é realmente. Dismorfismo, gente, é quando a gente não se enxerga como a gente é no espelho. E assim, eu não sei se você sabe o percentual disso, eu não tenho esse dado. Talvez o Mar sabe qual que é o percentual de mulheres que têm dismorfismo. Eu não tenho essa informação. Também não tenho. Mas está muito alto agora, com certeza. Exato. E o Instagram contribui muito com isso, né? Com as redes sociais, eu acho que isso piorou. E eu queria perguntar, mas as pessoas que têm anorexia e bulimia, geralmente elas têm compulsão alimentar ou não? Não necessariamente, são transtornos diferentes. Eles bem. podem coexistir, mas não são pré-requisitos um do outro, né? E tu tem no teu consultório confissão disso? Muito. Marcelo? A paciente confessa? Muito. E assim, eu faço um ambiente propício, bem seguro, assim, para ela poder... Tanto que por isso que eu não tenho estagiária comigo, eu preciso que a paciente tenha total confiança em mim, para ela se abrir, porque senão eu não consigo tratar também, entendeu? Porque existem estratégias comportamentais que a gente consegue fazer, lógico, se eu ver que tá um caso muito agressivo ali, eu encaminho para psiquiatra. Mas quando é uma coisa ali que eu vejo que tá no início, que a gente consegue consertar com o ambiente, a gente vai tratando. E se a pessoa não abrir isso comigo, eu não consigo. Mas assim, bom, eu acredito que 100% dos pacientes tenham essa confiança e abrem, porque... A maioria se ela procura nutricionista, que de alguma forma ela quer falar, né? Ok, a paciente ela vem com essa questão da compulsão alimentar, você entende que existe uma demanda de tratamento, aí eu queria só assim pra gente finalizar, uma estratégia da psiquiatra, uma estratégia da nutricionista para tratar a compulsão alimentar.
Então, a gente tem níveis de compulsão alimentar, né? Claro que mudança do estilo de vida é para todos, né? E daí a gente tem níveis de gravidade, né? Tava até conversando com a Marcela antes, que tem algumas pacientes que comem de fato até passar mal, né? Até vomitarem muitas vezes. Então, dependendo da gravidade, a gente trata de maneira medicamentosa ou não, mas com certeza o fundamental, né? O básico para todo mundo, independente da gravidade, é TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, nutricionista, muitas vezes até nutrólogo e, em alguns casos, se necessário, medicação, né? Claro, todo o controle ambiental também, terapia, né? Entender o que está por trás daquela... porque na verdade é um sintoma, né? Exatamente. E investigar se não tem um transtorno associado, um transtorno ansioso, depressivo, um dismorfismo, né? Alguma coisa nesse gênero, algum transtorno alimentar mesmo, como a gente falou. E, se necessário, a gente usar a medicação. Mas sempre terapia, nutri e psiquiatra juntos. É multidisciplinar e assim, que a Carol falou sobre estilo de vida, eu trabalho 5 pilares com os pacientes no consultório, que é o sono, a alimentação, o intestino, a hidratação e o treino. Perfeito. Então, quando esses 5 pilares eles estão bem ajustados, a gente já consegue ver uma melhora bem interessante no comportamento dos pacientes. Porque o sono, quando a gente não dorme bem, a gente tem uma desregulação ali nos hormônios, né? Então a gente acaba comendo mais, a gente busca por alimentos mais hiperpalatáveis, isso já é... Cortisol também ajuda muito. Grelina, leptina, então tudo isso acaba influenciando para uma busca de um alimento mais calórico. E aí acaba, enfim, gerando um pouco desses transtornos também. O treino também ajuda porque eu digo que é um hábito angular, então uma coisa puxa a outra. Quando a gente treina, a gente acaba puxando mais a comer melhor, né? Sim, quando a gente come melhor, a gente tende a treinar também. E também a gente tem um outro lugar para aliviar essas emoções que a gente está tentando descontar na já comida. trazendo hormônios que vão liberar bem-estar, vão diminuir a ansiedade e isso vai compensar. Ai, que delícia. Agora conversar com essas duas. Bom, gente, então a gente vai bater mais papo sobre nutrição, sobre psique do ser humano, sobre ansiedade, burnout, muito mais dos papos íntimos que a gente vai ter aí ao longo desse ano. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Até lá.